Senhor presidente, faço questão de vir aqui da tribuna, local de trabalho confiado a mim, por 1.843.735 eleitores, fazer um comunicado que vai decepcionar os que torciam pela minha ida para os Estados Unidos, achando que assim eu ficaria distante da vida política no Brasil. Os mais de 57 milhões de eleitores de Jair Bolsonaro clamam por mudanças, e certamente isso inclui a área internacional. Quem não se revoltou com 1 bilhão e 300 milhões de reais enviados por ano para a ditadura cubana, com o trabalho escravo dos mais médicos, o financiamento do BNDES para Odebrecht construir o porto de Mariel em Cuba e outras obras usando o mesmo esquema, como o metrô de Caracas na Venezuela, a hidrelétrica na Nicarágua, perdão de dívidas de ditaduras africanas. Dinheiro esse suspeito de retornar dentro de caixas de uísque para Lula, conforme confidenciou em sua delação Antônio Palocci. Era o Brasil se aproximando dos regimes autoritários que são a escória do mundo, regimes que massacram as liberdades individuais. Para reverter essa imagem, senhor presidente, é importante ter um bom embaixador em Washington, alinhado com esse sentimento da população. Nos Estados Unidos está a ONU, a OEA, os embaixadores que têm contato direto com seus chefes de Estado. Lá está a imprensa do mundo inteiro. Está também o homem da maior potência militar e econômica do mundo. Cito como exemplo dessa importância a atuação de Donald Trump no G7, que brecou as intenções de internacionalização da Amazônia. Este é apenas um caso de como Washington é um posto-chave no mundo e jamais foi negligenciado, seja pela direita ou pela esquerda brasileiras, que lá fazem gestões propositalmente positivas ou negativas como expressão da sua política internacional. Além disso, senhor presidente, existe também a história dos nossos países. Os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil em 1824. Foram também os primeiros a receber uma embaixada nossa em 1905, sob gestão do chanceler pan-americanista Barão do Rio Branco. Estar próximo dos Estados Unidos é resgatar a boa diplomacia nacional. É, nas palavras do nosso primeiro embaixador nos Estados Unidos, Joaquim Nabuco, ter ao seu lado, abre aspas, o maior dos exércitos, a maior das marinhas, exército e marinha que nunca poderíamos ter, fecha aspas. Tradição esta, ciente que o posto de embaixador exerce uma missão política, como já nos exemplificou embaixadores de fora de carreira, como Walter Moreira Salles e Oswaldo Aranha. Ambos embaixadores em Washington, com apenas 40 anos de idade, sendo que o último sequer falava inglês. Porém, mais inegável ainda foram as suas destacadas contribuições para a política internacional brasileira, como a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados e não dos nazistas, a criação do Estado de Israel e o viés comercial liberal de um embaixador. E se formos falar de outros países além dos Estados Unidos, aí é que não faltarão exemplos. Na esquerda, temos o caso de Tilden Santiago, fundador da CUT do PT, que após não ser eleito pelo PT em Minas Gerais, foi indicado por Lula para ser embaixador do Brasil em Cuba. Lula certamente não indicou seus filhos, pois eles estavam ocupados com outras funções, como a de ser o Ronaldinho dos negócios. Embaixador é alguém que representa o Brasil no exterior. E se um político que não conseguiu se eleger foi representar todo o conjunto dos brasileiros no exterior, o que dizer então sobre o deputado mais votado da história do país? Certamente não me faltaria legitimidade, e isso é um fato que independe de interpretações. Portanto, este que aqui vos fala, filho de um militar do Exército Brasileiro e deputado federal, e que foi zombado por ter tido aos 20 anos de idade um trabalho digno e honesto em um restaurante fast food nos Estados americanos do Maine e Colorado, diz que fica no Brasil para defender os princípios conservadores, para fazer do tsunami que foi a eleição de 2018 uma onda permanente. Assim, senhor presidente, me comprometo a caminhar por São Paulo, pelo Brasil e, por que não, pelo mundo, buscando identificar aliados que tenham interesse em servir o seu país nessa guerra cultural contra aqueles que querem destruir a identidade ocidental, os valores judaico-cristãos e as liberdades individuais. Gostaria ainda de agradecer
a todos que entenderam a importância da minha indicação para esse posto-chave e acreditaram que eu poderia desenvolver esse trabalho em Washington em prol do Brasil. Muito obrigado aos apoiadores, aos internautas, ao presidente Jair Bolsonaro pela indicação e por não se curvar ao politicamente correto, aos senadores Davi Alcolumbre, Nelsinho Trade, Lucas Barreto, Márcio Bittar, Chico Rodrigues e Vanderlan. Também ao presidente americano Donald Trump e ao governo dos Estados Unidos por terem aceito o meu agrimã. Agradeço igualmente os senadores que conversaram comigo e me receberam gentilmente em seus gabinetes, ao ministro do Interior da Itália, Matteo Salvini, ao ex-embaixador da Argentina no Brasil, Carlos Magarinho, e ao chanceler Ernesto Araújo. Todos vocês foram muito importantes neste momento que vivi e certamente contribuem para deixar aberta esta porta para quem sabe no futuro. Podem ter certeza que esta não foi uma decisão fácil, mas eu conto com o apoio dos amigos para botar adiante essa empreitada. E agora aguardo para ver a análise dos especialistas que diziam que a minha indicação para os Estados Unidos estava no meio de uma espécie de acordão entre o presidente Jair Bolsonaro e a velha política. E aproveitando essa sessão, por que não para aqueles que estavam até agora há pouco dizendo que a minha ida para a Embaixada Norte-Americana dependia da aprovação do Acordo de Alcântara. Estavam mentindo, tentando enganar o povo brasileiro. Então, senhor presidente, fico no Brasil e com certeza para levantar adiante as bandeiras do conservadorismo e apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigado. O presidente pode ter muitas falhas, mas Bolsonaro não é canalha. Bolsonaro não é mentiroso. Bolsonaro não é uma farsa. Bolsonaro não é um personagem de manhã, à tarde e à noite. Eu quero me dirigir à nação brasileira, ao povo de bem do meu país, para externar o que está no meu coração neste momento que nós vivemos, uma espécie de turbulência interna dentro do partido PSL, partido do presidente da República. Embora não sendo do PSL, embora sendo do PSC, tenho amigos que fiz nessa casa dentro do PSL e me sinto com muita liberdade para falar como alguém que não está vendo o jogo do lado de fora do estádio, mas está participando dentro do campo. Em primeiro lugar, ninguém foi mais usado na política desse país e mais traído do que o presidente Jair Messias Bolsonaro. A onda Bolsonaro que varreu o país, porque nós vimos em Bolsonaro aquilo que nós almejávamos, aquele que poderia estancar a sangria da corrupção, da patifaria com a coisa pública de governos anteriores. Esta onda Bolsonaro, ela não foi apenas uma onda capitaneada pela direita do Brasil, porque até então esta direita estava calada. Ela foi capitaneada sim pela figura do próprio presidente da República, pelo seu passado, pela sua idoneidade e pelo seu caráter. Agora, o que se esperava daqueles que surfaram nesta onda, daqueles que chegaram nesse parlamento ou nos governos dos estados surfando nesta onda, era o mínimo de fidelidade. Mas não é fidelidade a Bolsonaro, é fidelidade ao país, é fidelidade a alguém que representa uma ideia que surgiu no coração do povo brasileiro de dias melhores para esta nação. A despeito de quem seja Bolsonaro no seu íntimo, no seu particular, nenhum ser humano é perfeito e o presidente da República também não é.
Aliás, os seus defeitos estão mais expostos do que os meus, porque ele é o presidente da República. Portanto, é muito fácil ver as falhas do presidente. Agora, é também importante realçar as virtudes do presidente. O presidente pode ter muitas falhas, mas Bolsonaro não é canalha. Bolsonaro não é mentiroso. Bolsonaro não é uma farsa. Bolsonaro não é um personagem de manhã, à tarde e à noite. Por isso é que muitos podem até se assustar com o que ele fala, com seus posicionamentos claros, porque ele é claro. Eu acho que é claro até demais. Mas é melhor se errar pela verdade do que errar pelo excesso da mentira. Portanto, o que nós estamos vendo hoje é um verdadeiro ensaio interno, um verdadeiro ensaio de quem deveria estar pacificado dentro do governo, fazendo as coisas acontecerem, mas essas pessoas insatisfeitas, essas pessoas querendo mais, essas pessoas que chegaram aqui dizendo que os seus interesses eram os interesses do Brasil. Sim, eram os interesses do governo, eram os interesses de dar apoio, sustentação ao presidente Bolsonaro. Mas esses se juntam ao governador Witzel do Rio de Janeiro, se juntam a João Dória de São Paulo, na lista que só aumenta daqueles que traíram, não Bolsonaro, mas traíram um projeto de país, daqueles que aproveitaram uma onda para surfar, porque sem esta onda não chegariam no poder. Todos nós surfamos, eu, os deputados que estão aqui, muitos não chegariam se não fosse esta onda Bolsonaro. Ah, mas ele não me atende. Ah, mas o governo. Mas desde quando Bolsonaro disse que ia atender alguém? Aliás, pelo contrário, nós que viemos nesta campanha ao seu lado, nós não fomos enganados. O presidente já tinha determinado como seria a sua linha de ação. Ah, mas ele atende outros grupos, ele atende outros partidos. Claro, e tem que atender. Por quê? Porque entre atender primeiro algumas expectativas de quem é aliado, você atende às expectativas de quem não é aliado, não é? Daquele que pode ir para o enfrentamento e prejudicar o projeto Brasil. Portanto, isso é política, é normal. O presidente precisa dialogar com esta casa. Agora nós que somos a base, nós que estamos aqui para dar sustentação, nós não podemos cair na esparrela da negociata, nós não podemos cair na esparrela do toma lá da cá. Eu só voto nessa condição, eu só faço nessa condição. Agora, aqueles que estão entrando pelo caminho de rota de colisão, eu quero dizer a todos, não importa com que força e com quantos votos chegaram até aqui, quem vai tratar com os senhores é a urna. Quem vai tratar com os senhores não é o governo Bolsonaro, não, é a urna. A mesma urna que nos trouxe aqui há de nos julgar, porque ninguém escapará da história, e um dia a história dirá quem nós fomos para esse momento único e importante de mudança nesse país. Se nós estivemos ao lado da mudança e da transformação, ou se nós maquiamos o nosso rosto para enganar o povo, porque na verdade éramos representantes da velha política que destruiu esse país.